Pronto. Foi falado, né, no conteúdo da gravação anterior, dos dois protocolos da camada de transporte, que é o TCP e o UDP. E a partir de agora, o objetivo é entender como funcionam esses princípios da transferência confiável. É a base de tudo para você entender como funciona a camada de transporte e, consequentemente, aplicar esses conhecimentos em qualquer tipo de aplicação que você for amanhã ou depois desenvolver. Pra vocês terem ideia, ó, o princípio da transferência confiável de dados ele está no top 10 da lista dos itens mais importantes, né, dos conteúdos de rede. As características dos canais não confiáveis determinarão a complexidade do protocolo confiável. Ou seja, ó, quanto menos confiável for o canal de transmissão dos dados, ó, que o canal, quanto menos confiável for o canal, esse menos confiável, eu estou falando de estrutura física. Quanto menos confiável for o canal, maior será a complexidade da transferência dos dados confiáveis. Porque, detalhe, ó, nós já vimos que o TCP tem como principal definição ser um protocolo de transferência de dados confiável. Independente da estrutura, da qualidade do meio de transmissão, o TCP garante a entrega. Ele sempre garante a entrega. Só que a dor de cabeça é tudo que está por trás, tudo que envolve, todo o processo necessário para que esta transmissão chegue ao destino. Ou seja, para que ele continue com esse título de protocolo de transferência confiável. Só que o protocolo TCP, que está lá na camada de transporte, ele não tem poder sobre o meio de transmissão. Quando falo canal de transmissão, por exemplo, um cabo metálico, uma transmissão sem fio, né, que é através de ondas eletromagnéticas, transmissão por fibra ótica, por infravermelho, enfim, o canal de comunicação. Independente do canal, se você utilizar o protocolo TCP, ele garante a entrega. Só que o grau de confiança desse canal vai aumentar ou diminuir a complexidade do protocolo desenvolvido para que a transferência seja confiável. Que a partir de agora a gente passa a chamar isso de RDT, ó, que vai ser o protocolo de transferência confiável. Aqui nós temos o ponto de partida para a transferência confiável. Como é que isso vai funcionar? Aqui nós temos o lado do transmissor, aqui nós temos o lado do receptor. Então, basicamente o que acontece é o seguinte, ó, tudo começa assim. Primeiro, há uma chamada da camada superior. Obviamente que essa camada superior é a camada de aplicação, já que estamos falando de camada de transporte. Então, o primeiro momento há uma chamada da camada superior, mais ou menos assim. Você imagina a camada de aplicação falando da seguinte forma para a camada de transporte. Camada de transporte, eu tenho aqui um pacote, uma coleta para você entregar. Então, tudo inicia disso. A camada superior é que chama a camada de transporte. Aqui nós temos o RDT send, ó, que é o chamado. Então, acontece aquele processo lá, né, a multiplexação dos dados, e aí eu tenho aqui embaixo, né, o DT send, né, que é chamado pela entidade de transporte para transferir o pacote para o receptor sobre um canal não confiável. Está aqui o canal. Ó. É um canal não confiável. Então, ele chamou a camada de transporte, né, todo aquele processo de multiplexação, a informação chega aqui no canal. Ó. Passou pelo canal, chegou aqui no receptor, né, o RDT receiver aqui, ó. Então, acontece aqui a demultiplexação, né, e um delivery aqui, a entrega desse pacote.
Então, aqui é a transferência dessa informação, aqui é um princípio. O que vai mudar a partir daqui é o que vai ser incrementado nesse transmissor e nesse receptor para que a informação de fato saia do transmissor e chegue no receptor. Tem uma garantia de entrega. A partir de agora, para poder ficar mais simples o método de entendimento, todas as etapas vão ser feitas da seguinte forma. Nós vamos considerar que a transferência será feita de apenas um sentido, né? Ela vai ser unidirecional. Ou seja, o transmissor vai ser sempre transmissor e o receptor será sempre receptor. Por que eu estou frisando isso? Porque na prática mesmo, isso dificilmente vai acontecer. Numa rede real, você vai ter tudo sendo transmitido, um monte de coisa sendo transmitida e outro montão de coisa sendo retransmitido do outro lado. Ou seja, todo mundo transmite, todo mundo recebe ao mesmo tempo, que vai aumentar, obviamente, muito mais o grau de complexidade. Mas nós vamos ver aqui, vamos ter a oportunidade, através desses modelos aqui, apenas nesse modelo bem simples, que mesmo assim a complexidade é grande. Né? Mesmo a gente simplificando aqui o modelo, né, das máquinas sendo um transmissor e um receptor transmitindo pacotes no mesmo sentido, apenas num sentido. Então, nós vamos intitular aqui o primeiro modelo de RDT 1.0, digamos que é a nossa primeira versão. E esses dados serão transmitidos através de um canal totalmente confiável. O canal, a transferência dos dados serão feitas através de um canal que é confiável. Ou seja, o canal ele não vai causar nenhum tipo de interferência na transmissão. Ele é 100% confiável. Não tem perda de dados, ele não sofre nenhum tipo de interferência externa. Protocolo não, um canal totalmente confiável. O que é um canal de transmissão perfeitamente confiável? Não há erro de bits e não há perda de pacotes. Então, observe aqui o nosso cenário. Ó. Aqui eu tenho o lado do remetente, né, do emissor, que é o lado A, e aqui o lado B, que é o lado do destinatário. Então, o status que ele se encontra sempre inicialmente vai ser esse, ó, à espera de uma chamada de cima. Então, a camada de aplicação é digamos assim, a mais poderosa aí, né, que fica sempre no bem bom. A camada de transporte, ela está aqui subordinada a uma chamada da camada de aplicação. Então, está à espera de uma chamada. Digamos que veio a chamada, a camada de aplicação dá um grito lá, transporte, chega aqui que tem um pacote para você enviar. Então, ele entra nesse processo. Né? Eu tenho um RDT send, que é atender ao chamado da camada superior, aí ele monta o pacote, certo? E envia. Pronto. Depois que ele envia o pacote, ele volta para o estágio anterior, que é a espera de uma chamada de cima. Por sua vez, voltando lá para o outro lado, o lado do receptor, ele sempre fica nesse primeiro estágio, ó, que é a espera de uma chamada de baixo. Porque no lado do receptor, a informação vem por baixo, né? Vem da camada de enlace, ó, né? Camada de rede, aí depois chega na camada de transporte. No caso aqui, para a camada de transporte, esperar uma chamada de baixo nada mais é do que esperar uma chamada da camada de rede. Da camada de rede. Então, ó, chegou a informação, então ele recebe, extrai e entrega. Pronto, simples. Não precisa mais do que isso. Como o canal de transmissão ele é 100% confiável, perfeitamente confiável, não tem erro de bit, não tem perda de pacote, então não precisa implementar mais do que isso aqui. Ó. Então, se você implementar um TCP, é isso. Feito. Isso aqui pode ser feito até no simulador. Como foi dito no início, o grau de complexidade do protocolo de transferência confiável depende do canal. Ó. Como o canal é perfeitamente confiável, nós temos um protocolo confiável simples, sem muita complexidade. Agora nós vamos, imagine agora que eu estou numa segunda versão.
nós temos agora o RDT 2.0, né, que no nosso cenário aqui foi preparado para trafegar em um canal com erros de bit. Então já não é um canal igual ao anterior, que não tinha nem erro de bit e nem perda de pacote. O TCP, né, que tem o título de transporte confiável, porque garante a entrega, só que ele tem um canal de transmissão agora que já foi avisado, ó, esse canal aí, de vez em quando ele causa uns erros de bit aí, entendeu? Então você tem que ficar ligado. Então, a complexidade vai mudar um pouco. Como é que seria? Ó, canais subjacentes podem trocar valores de bits no pacote. Pode acontecer, isso seria um erro de bit. Nesse caso, a gente tem um checksum, que é utilizado para detectar erros de bit. A questão é como recuperar esses erros. Como recuperar os erros. Que existe um checksum que detecta o erro de bit, já sabemos. A questão é como recuperar esses erros. Qual é a ideia? A ideia é trabalhar com reconhecimento de ACS. O que é o reconhecimento de ACS? O receptor avisa explicitamente ao transmissor que o pacote que chegou lá foi recebido corretamente. Então, a ideia é, sempre que chegar um pacote no receptor, ele envia uma mensagem, né? Ele envia um ACK, um pacotinho, né? Um quadrozinho, avisando, olha, o pacote chegou ok. Vai chegar assim, ó, ACK, o transmissor. E toda vez que o pacote chegar com erro, ele envia um NAC, que representa um ACK negativo. Essa é a ideia do novo protocolo para garantir a entrega. Já que eu tenho um canal que causa erro de bit, então agora o protocolo de transferência mudou um pouco. O RDT 2.0, agora toda vez que o pacote chegar no receptor, o receptor vai enviar um ACK para os pacotes recebidos corretamente e vai enviar um NAC para os pacotes recebidos com algum erro, né? Então, eu posso dizer que o novo mecanismo adotado pelo RDT 2.0, ou seja, além do RDT 1.0, agora nós temos uma transferência de dados com detecção de erros, que vai funcionar de que forma? Com o retorno do receptor. Ele vai utilizar mensagens de controle. Quais são essas mensagens? ACK e o NAC. ACK para o transmissor saber que o pacote chegou ok, e NAC para ele saber que o pacote chegou com erro. Olha como mudou. Já mudou a implementação desse aqui, ó. O desenho, você vê que o desenho, ó, simplesinho, só com RDT send, make, né, envia, recebe, extrai, deliver. Ó, tem mais informações. Então vamos tentar entender. Então inicia do mesmo jeito do primeiro, ó. Ele está à espera de uma chamada de cima. Então à espera da chamada da camada de aplicação. Então inicialmente o processo é o mesmo, ó, RDT send, monta o pacote, ó, né, os dados com checksum e envia. Só que agora é o seguinte, ó, quando no modelo anterior ele enviava e voltava para esse modo aqui, ó, para esse status aqui, ó, espera da chamada de cima. Agora não, ele envia e vai para um segundo estágio. Ele fica à espera de um ACK ou NAC. Ele para bem aqui, ó, no segundo estágio. Aí que o pacote vem. No lado do receptor, ó, inicialmente igual, ó, recebe, né? Só que ele faz agora, ó, ele recebe o pacote e analisa o seguinte, ó, se o pacote estiver corrompido com algum erro, ele envia um NAC aqui, ó. Se o pacote chegar sem nenhum tipo de erro, ele envia um ACK. Né? Então agora mudou, ele recebe, analisa o pacote e envia um NAC, ou analisa o pacote, recebe sem erro, envia um ACK. Aí, ó, quando ele receber aqui um ACK ou um NAC, é que ele volta para cá à espera novamente de outro chamado da camada de aplicação. Então nós passamos até agora o RDT 2.0, que é um protocolo com detecção de erro e envio de mensagens de confirmação. Envia um ACK para pacotes sem erro e envia um NAC para pacotes sem erro.
né? Aí aqui, ó, depois vocês olham, esse slide já está lá também na página do SIGA, explicando aqui, né? Melhor para ler, ó, DT Send, né? Com conteúdo, monta um pacote, faz o checksum, envia e aguarda. Aguarda um ACK ou NACK. O pacote desce para cá para o receptor, né? E aqui ele analisa, ó, se for nenhum tipo de dado corrompido, ele extrai, entrega e envia um ACK. Se o pacote foi corrompido, ó, ele não extrai, ó, só envia um NACK, né, para o transmissor. Né? Os dois cenários, ó, o cenário com ausência de erro e aqui o cenário com erro. Só que é o seguinte, ó, o RDT 2.0 ele tem um problema fatal. Minha pergunta, ó, o que acontece se o ACK ou o NACK é corrompido? Porque é o seguinte, lembrem que o que causa o erro no pacote não é o protocolo, é o canal de transmissão. Então, ó, se pode haver um erro, bem aqui, ó, na hora de enviar um pacote, na hora dele enviar um ACK ou NACK, que também é um pacote, esse pacote pode ser corrompido. Né? E se isso acontecer, o transmissor vai ficar lá à espera, sem saber o que aconteceu no receptor. E aí, se ele simplesmente enviar de novo, se ele transmitir novamente, pode acontecer uma duplicidade. Porque o que pode acontecer? Ó, voltar aqui, ó, o cenário que sem ausência de erro. Lá no transmissor, ele enviou o pacote e está aguardando agora um ACK ou NACK. Chegou, foi feito o checksum no receptor, ele chegou à conclusão que não tem nada corrompido, nenhum dado. Então, ele extrai, entrega, ó, deliver, e envia um ACK. Observe que o transmissor está aguardando um ACK ou NACK. O receptor extraiu, entregou e enviou um ACK. No meio do caminho, aconteceu um erro e o ACK foi perdido. Olha o problema. O receptor, o transmissor, vai continuar aguardando o ACK. O pacote chegou primeiro, sem erro, e o ACK não vai chegar nunca. Que deu erro aqui, ó, na transmissão. Se perdeu no caminho. E aí? Como resolver esse problema? Porque é o seguinte, o que você podia falar assim, não, o pacote não chegou, ok. Como é que ele vai saber? Aí fica complicado, porque é de uma a outra. Se ele enviar o pacote novamente, vai ter uma duplicidade, porque o pacote chegou, ok. Qual é a solução? A solução é tratar a duplicidade. Como assim tratar a duplicidade? Porque se você pensar nesse cenário aqui, ó, no outro cenário é com erro, ó, o pacote, o transmissor enviou o pacote e ficou aguardando um ACK ou NACK. O receptor, né, por sua vez, ó, ao receber o pacote e realizar o checksum, ele detectou que o pacote está corrompido, tem erro. Então ele enviou um NACK. Na volta, o NACK se perdeu, porque o canal é um canal que pode causar erro. Né? Então o NACK se perdeu. Qual o problema? O ACK não, o receptor, aliás, o transmissor está aqui aguardando. O ACK e o NACK. O pacote não vai chegar. O ACK, aliás, o NACK não vai chegar, porque ele se perdeu no caminho. Ele vai esperar por um determinado tempo. Caramba, não chegou nada. Vou mandar de novo. Aí ele manda de novo. Nesse caso, não vai ter problema. Porque o pacote, de todo jeito, já tinha sido descartado, porque ele chegou corrompido. Então, ele vai receber um novo pacote. O problema é nesse cenário, quando o pacote chega sem erro, o receptor envia um ACK e o ACK se perde. Aí o transmissor fica aqui aguardando, não chega nada, e aí se ele resolver mandar de novo, vai ter duplicidade, porque o pacote já chegou ok. Então, o problema da perda do ACK, a solução é tratar a duplicidade. Mas para tratar a duplicidade, como é que o receptor vai saber que o pacote é o mesmo? Como é que ele sabe que o pacote está repetido? Porque na transmissão de dados, ninguém, dentro das camadas, só quem vai ver a mensagem é o usuário transmissor e o usuário receptor, o computador, a placa de rede, o cabo, o switch, enfim, toda a estrutura da rede que está entre
os dois usuários eles não vê o conteúdo, não tem como saber que está acontecendo uma duplicidade. Então, a ideia é, o transmissor agora ele vai acrescentar um número de sequência em cada pacote. Por quê? Acrescentando o número de sequência, toda vez que o pacote ficar repetido, ele vai saber que é o mesmo, porque ele vai olhar o número de sequência igual. Então, vamos tratar a duplicidade. De que forma? Acrescentar um número de sequência. Aí, em seguida, o transmissor reenvia sempre o último pacote se o ACK ou o NACK for perdido. O transmissor reenvia sempre o último pacote caso o ACK ou o NACK não chegue. Se por acaso o pacote chegar duplicado, o receptor descarta. Ele não passa para a aplicação. Como é que ele vai saber que chegou duplo? Porque ele vai olhar o número de sequência. Então, nesse caso, a gente chama isso de transmissão pare e espere. Método pare e espere. O transmissor envia um pacote e depois ele espera pela resposta do receptor. Ele nunca envia um pacote, depois envia outro, não. Ele envia um pacote e aguarda uma resposta do receptor. Enquanto não chega a resposta do receptor, o transmissor não envia outro pacote. Que resposta é esta que ele fica aguardando? Um ACK ou um NACK. Então, passamos a chamar agora de RTD 2.1, que seria o 2.0 numa versão nova. Um transmissor com tratamento de ACK e NACK perdidos. RDT 2.1 é um transmissor que trata ACKs e NACKs perdidos. Está vendo que está aumentando a complexidade? É o tanto de coisa que já aumentou. E o que é interessante, né? Tudo isso acontece no cotidiano da rede. Agora mesmo, nós estamos numa transição por streamer, né? E isso aqui não está acontecendo, obviamente, porque a gente está usando o DP, né? Isso aqui só vai acontecer no TCP. Mas, começa de novo, ó. A espera numa chamada de cima, que é da aplicação. Aí, ó, RDT send, monta o pacote, coloca os dados do cabeçalho, realiza o checksum, né, e envia. Segundo passo, ele fica à espera de um ACK ou um NACK. Né? Só que agora mudou. Ele espera, ó, RDT, ó. Se o pacote for corrompido, né, ele aguarda por um NACK. Se não for corrompido, ele aguarda por um ACK. Ele fica aqui esperando. Se por acaso ele viu o NACK, fica esperando a chamada, né? No caso, esperando a chamada aqui do receptor. Se por acaso o ACK ou o NACK não chegar, ele envia novamente o pacote. Só que agora o pacote tem um número. Né? Observe que apareceu agora bem aqui, ó. Ele não espera mais um ACK ou NACK, ó. Ele espera um ACK ou NACK 0. Os pacotes passam a ser numerados de pacote 0 e pacote 1. Ó, bem aqui, ó. Porque não sei se dá para ver, ó. Mas no slide depois vocês olham. Ó, bem aqui, ó. 0, ó, zerozinho, pacote 0. Né? Vai ser sempre assim, ó. Ele envia o pacote 0 e aguarda um ACK ou NACK 0. Se não chegar nem o ACK ou o NACK 0, o que ele faz? Envia novamente o pacote 0. Espera um tempo. Se não chegar, ele manda de novo o pacote 0. E fica sempre esperando. Ele enviou o pacote 0. O receptor pegou o pacote 0, analisou, viu que não tem nenhum... Fez o checksum, né? Não encontrou nada corrompido. Então ele enviou um ACK? Não, ele enviou um ACK 1. Que ACK 1 errei? Ele enviou um ACK 0, que é o que o transmissor estava aguardando. Se ele recebeu o ACK 0, significa dizer o quê? Ó, o pacote 0 que você mandou chegou ok. Então ele volta para cá à espera da chamada de cima. O próximo pacote que aparecer para ele mandar, ele bota no número de sequência como pacote 1. Envia o pacote 1 e fica à espera de... Ó, tá bem aqui, ó. Fica à espera de um ACK
ou NAC1. Próximo. E envia. Quando o receptor pega esse pacote, analisa, tudo de novo, analisa, realiza o checksum. Chegou à conclusão que não tem nenhum erro. Então ele envia um AQ 0, não, ele envia o AQ 1. E assim fica. Primeiro pacote. Não é mais primeiro pacote, é pacote 0, aguarda um AQ ou NAC 0. Se por acaso, enviou um detalhe da duplicidade. Ele ficou esperando um AQ 0 ou um NAC 0. Não chegou nenhum nem outro. Caramba, não chegou nada. E agora, o que ele faz? Envia novamente o pacote 0. Se o receptor tiver antes recebido o pacote 0 e tiver identificado que ele estava ok, obviamente mandou o AQ 0, e ele fica sem entender. Gente, eu mandei o AQ 0 e o transmissor me manda o pacote 0 de novo. O que ele faz? Ele simplesmente descarta o pacote. Né? Então, isso, né, é o que ele faz para não haver a duplicidade. Então, na prática, a duplicidade existe, só que ela não interfere em nada no processo, porque o receptor descarta o pacote. Por que é sempre AQ 0 e AQ 1? Porque ele sempre espera o próximo pacote. Então, não há necessidade de ter numeração acima de 1, 0. É pacote 0, envia. Se chegar ok, o próximo é o pacote 1. Chegou ok, o próximo é o pacote 0. Chegou ok, o próximo é o pacote 1. E assim vai. Então, está aqui mostrando agora. Aqui foi a operação, né, com o AQ e o NAC. Aliás, o AQ 0 e o AQ 1. E aqui os outros modelos dos processos. Né? Aqui está explicando o que eu já falei, né, em áudio, mas tem aqui no slide, né, para você entender. Opa, desculpa. O transmissor, ele adiciona um número de sequência ao pacote, né? São 2 números apenas, o número 0 e o número 1 bastam, né, como eu falei. Por quê? Porque deve-se verificar se os AQs e os NACs recebidos são corrompidos. Né? Então, 2 vezes o número de estados. Então, o estado deve lembrar sempre que o pacote corrente tem o número de sequência 0, 1. Então, não precisa ter pacote 2, 3, 4, 5. Porque a operação aqui é para-espere. Primeiro vai o 0, depois vai o 1, depois o 0, 1, sempre 0, 1, 0, 1, 0, 1. O receptor, por sua vez, deve verificar se o pacote recebido é duplicado. Como é que ele sabe se ele é duplicado? Indicando que o pacote primeiro que ele recebeu é o 0. Então, o próximo tem que ser o 1. Se chegar a 0 de novo, está duplicado. Então, ele descarta o pacote. Okay? Então, podemos dizer que o 2... não, nós estamos no 2.1, lembre-se, né, gente? 2.1 que é o tratamento de duplicidade. E tem mais um para fechar essa parte de princípios da transmissão confiável, que é o RDT 2.2, que eu estou chamando aqui de um protocolo sem NAC, que é para melhorar o tráfego. Porque vocês observem, à medida que foi aumentando aqui a complexidade, você vai usar mais a banda para troca de mensagens. Muito AQ e muito NAC, indo e voltando. Para cada pacote um AQ. Se ele chegou ok, se ele chegou com erro NAC. Isso consome, né, e tem um tempo de espera do transmissor por um novo pacote, por uma nova resposta do receptor. Então, uma nova ideia é um RDT 2.2, que seria as mesmas funcionalidades acumulativas do 2.1, só que com uma ideia de não usar mais o NAC, usar apenas o AQ, e com isso reduzir a troca de mensagens. Esse tanto AQ, NAC indo e voltando. Como é isso? Em vez de enviar um NAC, né, o receptor vai enviar um AQ para o último pacote recebido sem erro. Como assim? O que muda agora? Na ideia do RDT 2.2. Chegou um pacote no receptor. Né, o receptor antes envia um AQ para o pacote ok. E enviava um NAC para o pacote com erro. Na ideia do 2.2 não vamos usar mais o NAC. Vamos fazer o seguinte. Enviou o primeiro pacote, chegou ok, não vai enviar nada. Chegou o segundo pacote, chegou ok, ele não envia nada. Chegou o terceiro pacote com erro, aí ele envia um AQ. Ele vai enviar um AQ para o último pacote que ele recebeu com erro, no caso foi o terceiro. E aí, com isso, o receptor vai incluir, e aí o receptor ele inclui explicitamente também
um número de sequência no pacote sendo reconhecido. Ou seja, opa, nesse 2.2, o receptor é que inclui o número de sequência, e não mais o transmissor. Antes, o transmissor enviava um número de sequência 0 para o primeiro pacote, enviava um número 1 para o próximo pacote, e assim ia. No 2.2, a ideia, não vamos enviar mais um NAC. O receptor vai enviar apenas um NAC para o último pacote que chegar com erro. Primeiro pacote é nada. Terceiro pacote chegou com erro, ele envia um ACK. Só que ele não só envia o ACK, ele envia um ACK com um número de sequência. E ele inclui um número de sequência no pacote. Professor, Oi. sem erro, né? Ele envia. Se o terceiro deu erro, ele envia o ACK correspondente ao segundo, né? Não. Mandou o primeiro, ok, não deu erro. Mandou o segundo, ok, não deu erro. Quando ele recebe o terceiro, ele recebe um erro. Aí ele manda um ACK. Né? Aí Pois é. o que o transmissor entende? Ele entende que o erro foi no terceiro pacote. Então ele vai mandar o terceiro pacote novamente. Ah, entendi. É porque o tópico 2E, então, tá escrito errado. Lá no Tópico 2. finalzinho. Ah, tu tá falando que diz aqui o seguinte, ó. Envia um ACK para o último pacote sem erro, não é isso? É, isso aí. É porque na verdade dá no mesmo, ó, dá no mesmo. Ele envia um ACK para o último pacote recebido sem erro, Ele envia no significa que ele terceiro. mandar do anterior. Mas porque eu tinha entendido assim, ele envia pelo terceiro, né? O terceiro deu erro. Ele envia para ele. Só que esse A que ele corresponde ao. Ele diz, só vai até o segundo pacote que está funcionando. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ah. É isso mesmo. Só que é o seguinte, como é que ele. Se o segundo chegou ok, ele não manda um ACK. Né? Aham. O receptor só vai entender que ele tem que mandar um ACK quando chegar o terceiro, que é Aham, o terceiro entendi. que chegou com erro, né? Aí ele manda um ACK. Na hora que chegar o terceiro com erro, ele manda um ACK. Só que detalhe, ele não só manda um ACK, observe, ó, o receptor ele inclui explicitamente o número de sequência do pacote sendo reconhecido. Então, tem que outro detalhe que fica bem claro é que nesse cenário, quem está inserindo o número de sequência é o receptor, né? Se você Sim. olhar no RTT 2.0, vocês olharem, fala que o transmissor ele envia os pacotes numerados. O primeiro pacote é o 0, o segundo é o 1, e assim por diante. No Uhum. caso aqui, como agora só tem o ACK, não tem mais o NAC, o receptor ele tem que incluir um número de sequência no pacote. E se por acaso haver duplicidade de ACKs, o tratamento vai ser o mesmo. Né? Vai ter a retransição do pacote e trata a duplicidade do mesmo jeito, descarta o pacote. Aqui tem o mesmo cenário, só que mostrando um texto, né? É mais fácil de você ler aqui, ó. Né? A transmissão, né? O pacote 0, ele vai, né? Todo o tráfego aí. E tem mais um, que é o pior de todos. Detalhe, gente, que fique bem claro, gosto de frisar. E isso está acontecendo por qual cenário que está sendo simulado? Os canais de transmissão é que estão ficando piores. O canal de transmissão está ficando pior. E quando o canal de transmissão vai ficando ruim, aumenta a complexidade do protocolo para poder garantir a entrega. Se a gente for para uma situação prática, usando aqui um paralelo, imagine que, por exemplo, esse RDT 3.0 está dizendo que é um canal que não tem. Não, é o contrário, eu confundi. O 3.0 aqui é a pior situação. É um canal que tem, além de erro, ele tem perda. Nos cenários anteriores, a gente está falando só de erro. Vou voltar aqui, ó. A gente está falando aqui de um cenário onde o canal é passivo de erro. Ó,
voltando aqui, no primeiro nós pegamos um exemplo de um canal totalmente confiável. Hoje o canal de transmissão considerado totalmente confiável é a fibra ótica. A fibra ótica ela é totalmente imune, né? A interferência de meios externos, a perda, não tem isso em fibra ótica. Totalmente contrário quando você vai para a rede Wi-Fi. Né? Então, um exemplo real de rede Wi-Fi seria esse bem aqui, ó. Vou pular de novo lá para onde está. Um canal que pode ter erro e perda. Wi-Fi. Por onda. No cabo também pode, no cabo UTP, o cabo metálico, também. Só que a incidência de erros no cabo metálico, né, de cobre ou de alumínio, ele é bem inferior ao Wi-Fi. O Wi-Fi é o campeão. A transmissão de Wi-Fi tem muita perda, né, quando comparada ao cabo. Então a escala essa é hoje. 0% de perda e erro na fibra ótica. O canal, o de cabo, o cabo TP, ele tem muitos erros, perda é pouco. Né? Para um cabo metálico começar a ter perda de pacote é quando ele já está com defeito. Mas o natural de um cabo ele tem muitos erros, mas erros e perdas que você vai ter com muita frequência é num canal de transmissão sem fio. Aí tem muito. Então estão chamando aqui de RTT 3.0, que vai aumentar muito mais a complexidade. Que é o quê? Você vai ter um cenário, ó, um transmissor e um receptor usando TCP, ou seja, garantindo a entrega, né, dos dados. Só que, ó, a dor de cabeça do canal. Pode ter e pode ter perda. Que a gente viu até agora, a gente viu exemplos de um algoritmo, né, onde nós vimos soluções de todo jeito para erro. Nós não vimos soluções para perda. O pacote não vogou. Todos os cenários que nós vimos, o pacote tinha erro, e o erro estava sendo detectado pelo checksum, né, erro de bit. Então, assim, ó, nova hipótese, nós temos um canal de transmissão que pode perder pacotes devido aos hacks. O checksum, o que nós vimos até agora? Ó, ao longo dos cenários, nós vimos que tem um checksum, que faz aquele cálculo para ver se tem algum erro de bit. Foi sugerido um número de sequência para poder saber qual é o pacote que está chegando e, com isso, identificar a duplicidade. Foi inserido os hacks, que é uma mensagem extra para avisar que o pacote chegou. Então, tudo isso é muito útil. Mas se você analisar, ó, se o pacote for perdido, nada disso resolve. Se você tiver uma aplicação com checksum, número de sequência e mensagem de aviso de chegada, se o pacote se perder, nada disso resolve. Outra abordagem que foi falada também é a espera de tempo. Né? O transmissor espera um tempo razoável para enviar um hack. E aí, depois de uma espera de tempo, ele pode retransmitir se por acaso nenhum hack for recebido nesse tempo. Se um pacote ou um hack estiver apenas atrasado, não perdido, a retransmissão será duplicada. Só que o número de sequência já trata isso. Lembra? O número de sequência foi criado para tratar a duplicidade. Se o pacote chegar duplicado, o número de sequência resolve. Lembrando que o receptor deve especificar o número de sequência do pacote que foi reconhecido. Então, nesse cenário aqui, que é o pior, que pode acontecer tudo, porque, detalhe, gente, é cumulativo, viu? Então, se um canal de transmissão pode ter erro de bit, pode ter perda de pacote, tudo que você viu é cumulativo e vai ser útil nesse novo RDT, que é o RDT 3.0. Só que a gente tem um outro problema, que além de o pacote ser duplicado, porque o hack não chegou, ele pode ser perdido o pacote todinho. A solução aqui é usar tudo isso que a gente viu com um temporizador decrescente. Você usar um temporizador decrescente. Como assim? Cenário agora. Aqui é a camada de transporte, né? Fica à espera de uma chamada zero de cima, né? Pacote de zero.
Quando a chamada chega que ele envia, até agora não mudou nada, ele fica à espera de um ACK, né, que seria o ACK 0, né? Já que o pacote é 0, ele fica à espera de um ACK 0. Lembrando que a gente está agora no transmissor RDT 3.0, que é um transmissor preparado para um canal no pior cenário, um canal que pode ter erro de bit e pode ter perda de pacote. Que mudou agora, que entrou bem aqui um timeout agora, ó. Um timeout. Agora ele passa a ter um reloginho, um temporizador decrescente. Ele envia o ACK e aguarda. Digamos, vamos dar um número aqui. Digamos que seja 5 segundos. Então ele envia, antes ele enviava e ficava esperando o ACK. Agora não, ele envia e aguarda 5 segundos. Aí ele fica 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eita, não chegou nada. Não chegou o ACK. Ou se não chegou o ACK pode ter se perdido e o pacote pode ter se perdido. Porque o canal, lembre-se que é um canal que pode perder pacote. Esgotou o tempo, não chegou nada a ele. Sinto muito. Ele volta e envia de novo o pacote 0. Quer nem saber. Envia o pacote 0 de novo. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa do RDT 2.2. O receptor vai receber o pacote, né? Vai receber o pacote, né? E ficar enviando. Se for o que, ele manda um ACK, né? Ou seja, o grande diferencial aqui é que todos os recursos anteriores estão sendo utilizados, só que agora ele tem um timeout bem aqui, ó. Ele vai esperar, não, ele não vai esperar, ele vai esperar por um tempo limite. Se não chegar, tempo estourado, expirou o tempo, ele manda de novo. Agora vamos ver em ação, ó. Vou falar com calma aqui, né? Essa parte. Nós temos aqui o primeiro cenário, uma operação que não tem perda. E aqui nós temos um outro cenário onde tem uma perda de pacote. Então aqui, ó, remetente, ó, envia o pacote 0, o remetente envia o pacote 0, ó. Vem o pacote 0, chegou no destinatário. Observe, lembre, né, que quando ele envia, ele já bota o tempo decrescente. Que eu aqui, para poder ficar mais real, botei o tempo de 5 segundos. Ele envia o pacote 0, já começa, ó, 5, 4, ele já espera, né, esperando. Aí, ó, pacote 0 veio, destinatário recebeu o pacote 0, o que ele faz, ó? Envia um ACK 0, ó. Chegou um ACK 0, o que o remetente faz? Recebe o ACK 0, sinal que o pacote 0 chegou ok, então ele já envia o pacote 1. Lembrando que sempre que ele envia agora, ele já aperta no reloginho. 5, 4, já fica esperando. Enviou o pacote 1, o destinatário recebeu o pacote 1, o pacote chegou ok, né? Ele envia o ACK 1. Remetente recebeu o ACK 1, então ele já pode enviar de novo um novo pacote com o número de sequência 0. E assim por diante. Isso é uma operação sem perda. Vou para o outro lado agora. O exemplo de uma operação em que o pacote se perdeu no caminho. O pacote se perdeu. Não foi o ACK, a mensagenzinha não, foi o pacote. O remetente enviou o pacote 0. O destinatário, por sua vez, recebeu o pacote 0. Ele enviou um ACK 0. O ACK 0 chegou, ó, recebeu o ACK 0, então ele enviou o pacote 1. Aí bem aqui, ó, no meio do caminho aconteceu um problema no cabo, na rede Wi-Fi, pacote 1 se perdeu. Ó. Se o pacote 1 se perdeu, o destinatário não sabe nem o que aconteceu. Ele está aqui, continua à espera. Só que lembre-se que agora tem um temporizador. Ó. Pacote 1 foi, ó. Na hora que ele enviou esse pacote 1, ele já mandou o temporizador. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não vai chegar aqui nunca. O pacote se perdeu, ó. Pacote 1, temporizador esgotou, ó. Expirou o tempo. Ele não recebeu. O que ele estava esperando? Estava esperando o ACK 1. Não chegou. Então, ele reenviou o pacote 1, ó. O pacote 1 veio. Agora sim, ó. Chegou de boa. Destinatário recebeu o ACK 1. Enviou. Aliás, recebeu o pacote 1. Enviou o ACK 1, ó. ACK 1. Remetente recebeu o ACK 1. Enviou o pacote 0 e assim por diante, ó. Massa, não? Agora, detalhe, tá vendo isso aqui acontecer?
Em um cenário que nós temos um transmissor, que aqui está sendo remetente, ele é só o transmissor, ele não muda de papel. E do outro lado, um receptor que não muda de papel, é só receptor. Quando vocês estão usando aí o celular ou o notebook em casa, na universidade, é half duplex, no mínimo half duplex. O transmissor, né, envia o pacote, mas em seguida ele muda o papel para receptor. Você imagina tudo isso acontecendo. Bem aqui a gente já vê que é bem minucioso, com apenas um pacote. Agora você imagina tudo isso acontecendo numa rede, por exemplo, um provedor que tem 5, 20, 30 mil usuários, sendo que a transmissão não é simplex, né? Só que a gente está falando aqui com a transmissão simplex. Só envia, o outro só recebe. Sabendo que na prática, em rede, todo mundo enviando e recebendo ao mesmo tempo. Né? Aplicando tudo isso aqui, ó, é um negócio de louco. E funciona. Só que tem um detalhe. Com tudo isso, mas sempre, esse temporizador causa um certo retardo, né? Fica lenta a comunicação. Por mais que tenha esse cenário aí, né, ainda é uma operação para espera. Ele envia, espera um tempinho. Envia, espera um tempinho. Então aqui tem o RDT Trans.0, né, funciona, mau desempenho sofrível. Aqui nós temos o cálculo num enlace de 1 gigabit por segundo. Ó, um enlace de 1 gigabit por segundo, 15 milésimos de segundo de atraso de propagação, trabalhando com um pacote de 1 kilobyte, ó, os pacotes. Aqui tem um cálculo, como é que se faz? Ó? Como é que se calcula o tempo de transmissão? Eu pego L dividido por R, onde L é o tamanho de pacotes, dividido por R, que é a taxa de transmissão. Né? O tamanho do pacote é em bits. Ó. Então, pegou o tamanho aqui, que é 1 kilobyte, converteu para 1 kilobit. Então, nós passamos até aqui a 1 kilobit, dividido pela taxa de transmissão. Né? Dividindo aqui, deu 8 microsegundos. Então, assim, ó, por esse cálculo, se você tiver um enlace de 1 gigabit por segundo, com 15 milésimos de segundo de atraso de propagação, usando o pacote de dados de 1 kilobyte, o tempo de transmissão vai ser 8 microsegundos. E bem aqui, ó, essa fórmula aqui é para você calcular qual vai ser a fração de tempo que o transmissor vai ficar ocupado. Como assim o transmissor fica ocupado? Porque ele não envia e fica no timeout lá. Ele envia e fica no tempo. Que eu disse que era 5, 4, 3. Aí vamos calcular aqui, ó, numa transmissão, né, desse pacote que levou 8 microsegundos, qual seria a fração de tempo que o transmissor ficaria ocupado? Aí tá bem aqui, ó, que é o sender. Seria, ó, L dividido por R, né, que dá 0,008, dividido por RTT. RTT é Round Trip Type. Tempo de ida e volta. Né? O tempo que ele leva para ir e voltar, ó, RTT. Tempo que ele vai e volta. Vai e volta. Né? Tempo de ida e volta, o RTT. Ó, deu 0,00027 segundos. O tempo. Esse é o tempo que o transmissor ficou ocupado. Então, se eu pegar esse número bem aqui, ó, e multiplicar por uma rede real, que são 1 milhão de pacotes em fração de segundo, você vai chegar à conclusão que você tem um tempo de espera muito longo. Né? Então, assim, esse é um problema de um protocolo trabalhando nesses moldes. Que é o RTT, ó. O tempo que ele fica, ó, envia, esperou até chegar. Né? Na prática hoje, certo? Se trabalha mais com protocolos de paralelismo, pipeline. Como assim? Em vez de enviar um pacote, ó, isso aqui é a operação anterior. Ó, todos esses anteriores trabalham assim, ó, o verdinho, o azul, ó, envia um pacote, entra no temporizador, aguardando essa resposta. Se eu trabalhar com paralelismo, né, pipeline, a ideia é, em vez de mandar um pacote, mandar grupos de pacote, ó. Obviamente, eu vou receber grupos de ACKs. Só que a complexidade é bem maior.
Se bem que a gente está vendo esse monte de coisinha, ó, você imagina controlar, em vez de mandar um pacote, mandar 10 pacotes por vez. As duas formas genéricas de protocolos com paralelismo mais conhecidas é o Go Back N e a retransmissão seletiva. Go Back N e retransmissão seletiva. Professor, Pode falar. oi. A aula de hoje vai até 11 horas, é? Não, é até 10. É de 8 às 10. É Ah, porque falta tá. só esse slide. Vou fechar logo ele para não quebrar o assunto. Ah, tá. Ficar a Beleza. gravação só. Aí, ó, a retransmissão são dois protocolos de paralelismo, genericamente falando, viu, gente? Não é que você vai procurar e vai ter dois, não, mas todos os protocolos, milhares de protocolos têm sendo utilizados pelos fabricantes. Agora, a base utilizada para o desenvolvimento dos protocolos é ou Go Back-N ou retransmissão seletiva. Ó, na prática, agora o que você muda é o seguinte, ó, como os pacotes vão assim em blocos, ó, vários blocos de pacote, no Go Back-N você tem assim, ó, no transmissor você vai ter um número de sequência com cabides no cabeçalho do pacote. E vai ter um tamanho de janela de até N pacotes não reconhecidos, consecutivos e os que são permitidos. Ó. Então a legenda muda. Antes você só tinha pacote enviado, pacote recebido. Agora tem pacotes que foram enviados e que ainda não foram reconhecidos. Pacotes que já foram conhecidos. Pacotes que foram autorizados, mas ainda não foram enviados. E pacotes que ainda não foram autorizados. Então você tem 4 estágios para os pacotes. 4 estágios. E aí ele vai transmitindo os pacotes. Só que agora, em vez de controlar só o que chegou e o que não chegou, ele tem que controlar os 4 status dos pacotes. Para isso, você passa a ter um temporizador para cada pacote enviado e não confirmado. Para cada bicho aqui vai ter um temporizador. Minha amiga, o negócio aqui pega agora. Ó, é um temporizador para cada pacote que envia e mais um temporizador para cada pacote que não foi confirmado. Esse tempo de confirmação, né, N, é o tempo que ele vai utilizar para retransmitir o pacote. E todos os pacotes com número de sequência maior que estejam dentro da janela. Então, assim, se esse tempo estourar, ele retransmite todos os outros pacotes. Mandou 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí vai chegando. É um tempo para cada um. Se tiver um estouro de tempo aí, ele reenvia todos os demais. Se eram 10 e estava até o 5, ele envia do 6 em diante de novo. Né? Pronto. Depois vocês olham com calma, ó, né? O slide já está lá. Aqui nós temos aqui, ó, o Go Back N, né, em ação. Você vê como ficou bonito o desenho agora. O que muda agora, ó, o pacote 0 enviado. Ó. O que chama de pacote 0 enviado agora é uma sequência, ó, de 0 a 9. Ó. O que ele está chamando de pacote 0 é um grupo com 10, ó, com 10 pacotes. Ou seja, ele continua tratando do mesmo jeito. Ó. Pacote 0, pacote 1, pacote 2, pacote 3. Ó. Só que é um grupo. Ó. Pacote 0 enviado, aí vai, ó, 0, 1, 2, 3, vai adiante, ó. E você vê que vai mudando, ó, tá 0, 1, 2, 3, ó, bem que já está marcado. 1, 2, 3, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, ó, bem que já está no 0, 1, 2, 3. Então, assim, aqui é para ele identificar, ó, os pacotes dos que saíram, os quais já foram reconhecidos, quais faltam reconhecer, quais já foram autorizados, vai ter controlando cada status, né, desses pacotes. Até que no final todos sejam enviados e todos sejam recebidos. Ó, na retransmissão seletiva, certo? Na retransmissão seletiva, o receptor reconhece individualmente todos os pacotes recebidos corretamente. Né? Aí ele armazena esses pacotes e aí, quando necessário, né, para uma eventual entrega em ordem, ele vai lá, né, e manda para a camada superior na ordem que ela é pedida.
o transmissor somente envia os pacotes para os quais um ACK não foi recebido. Né? Então, a transição seletiva, se ele envia todos os pacotes, né? E ele reenvia os pacotes apenas para os ACKs no qual não foi recebido. Se ele mandou 10 e recebeu 9 ACKs, então um pacote ele não chegou. Então ele envia um ACK só para aquele pacote. A principal diferença dessa seletiva para o Go Back N, né? O Go Back N não, ó. Ele retransmite o pacote N e todos os pacotes com número de sequência maior que estejam dentro da janela. Então, por exemplo, a janela é bem aqui, ó. Se for de 0 a 9. Né? Ele recebeu ACK recebeu ACK do 0, do 1 e do 2. Então, ele retransmite todos os maiores. Do 3 para o 9, ele manda de novo. Mesmo que chegue um ACK por 5, do 2, né? O maior que ele receber, ele manda para o restante. Né? Diferente da retransmissão seletiva, que consegue mandar um ACK apenas para o pacote que ele não recebeu. Okay? E mais na frente aqui, ó, tem um resumo, para entender melhor, né? Como é que é a transmissão seletiva, né? O resumo como é, né, a retransmissão seletiva no transmissor no receptor. E aqui, desenho mostrando um cenário, né, do pacote. Na retransmissão seletiva, ele indo, voltando, como acontece uma perda. Né? E aí, nós ficaremos por aqui hoje, né? Vimos até a parte de transmissão seletiva. Vou garantir aqui a gravação, para que você tenha acesso a isso